Estamos analisando seus looks para o futebol americano. Como é que vocês estão? Como ficaram desde o último vídeo? Estamos de volta aqui no canal para falar um pouco sobre o Monday Night Football, já que na terça-feira eu não pude gravar. E, querendo ou não, o jogo terminou muito tarde na segunda-feira e foi impossível gravar o final dos jogos, né? Porque o primeiro começou às 19 horas, o segundo começou às 22 horas. Isso eu tô falando aqui horário de Rondônia, tá? Horário de Brasília, 20 horas e 23 horas. A NFL mandou muito mal nessa segunda-feira e aí ficou ruim para nós, né? Mas, porém, todavia, aqui vai estar a análise dos dois jogos. Tampa Bay Buccaneers contra Houston Texans, vitória dos Bucs, acertei mais uma. E vitória dos Chargers contra os Raiders, 20-9. Acertei mais outra, hein? Errei pouquíssimo nessa semana, então nos meus palpites ali, eu mandei muito bem, obrigado. Quem sabe aí minha colocação vai lá para cima agora, hein? Mas, voltando para falar aqui dos jogos, aliás, antes de falar dos jogos, né? Deixa seu like, se inscreva no canal, aqueles recadinhos básicos de sempre, que isso ajuda demais o nosso canal. Então já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo, então vamos embora, solta a vinheta. Vamos lá, galera, então, começando com Tampa Bay Buccaneers 20, 19 Houston Texans. Que jogo maneiro, hein? Ficou, ó, por um triz aí de termos uma vitória do Houston Texans num jogo que não foi lá grande coisa por parte dos ataques de uma forma geral, porque as defesas atuaram de forma divina, mas de forma divina mesmo. Nós tivemos um Houston Texans que esteve, ó, por isso aqui de conseguir o jogo e quase que vencem porque Todd Bowles gerenciou muito mal o relógio, faltando ali 21 segundos mais ou menos, ele com 2 tempos para pedir, deixou o relógio correr, aí tiveram que fazer jogadas corridas, pediram um tempo faltando 6 segundos e sorte do time que conseguiu fazer o touchdown e aí chutar o extra point e virar o jogo. Então esse foi o erro da franquia do Houston Texans, deixar primeiro o ataque conseguir chegar até esse ponto, o ataque dos Buccaneers, depois de um jogo defensivo gigantesco e bem executado por parte do time de Michael Ryans, e o outro a quase falha do Todd Bowles pelo mau gerenciamento do relógio e deixando aí timeouts dentro do seu relógio ali, né? Esquecendo de pedir os timeouts. Vamos aos números dos quarterbacks, começando aqui. Baker Mayfield teve seu jogo ali mais ou menos, mas quando precisou ele estava ali dentro, correu muito bem com a bola quando precisou também, 33 jardas corridas, mas os números do Baker Mayfield são 25 passes de 38 tentados, 215 jardas, 2 touchdowns lançados. Do CJ Stroud, 13 passes completados de 24, 207 jardas, 1 touchdown lançado. Ambos sofreram com sacks, né? 4 sacks por parte do Baker Mayfield, com 24 jardas perdidas, e por parte do Stroud, 3 sacks, 25 jardas perdidas. No número de sacks, nós temos aí o Baker Mayfield levando a pior, mas na questão de jardas, por conta de 1 jarda a mais e por conta da quantidade de jardas perdidas por sack tomado, quem levou a pior foi o CJ Stroud, né? No jogo corrido, nós tivemos aí vantagem significativa por parte do time do Buccaneers, com o Bucky Irving somando aí 71 jardas corridas em 17 carregadas, o Rachaad White tendo uma noite fantástica com 10 corridas e 65 jardas e as 33 jardas de Baker Mayfield em 3 corridas, tendo aí a maior média de jardas por tentativa. Do outro lado, um jogo corrido que ficou muito, mas muito aquém. Nick Chubb marcou um touchdown corrido, teve um touchdown aí de 25 jardas, foi a corrida mais longa, mas ele tem apenas 3,6 jardas de média. O segundo corredor mais expressivo foi o CJ Stroud com 4 corridas e 27 jardas, é a melhor média de jardas de 6,8. E o Woody Marks, que eu praticamente nem vi em campo direito, apenas 14 jardas corridas em 3 tentativas. Jogo corrido do Houston Texans tá pífio, tá ruim demais. Nick Chubb, a gente já sabia que não ia ser mais o mesmo, e realmente não está sendo, e talvez esteja até pior do que se imaginava. Porém, todavia, entretanto, foram escolhas feitas pela franquia. Eles não foram atrás de um running back novo e, vamos assim, decente no draft, e agora tem que amargar o Nick Chubb, e ainda temos o Joe Mixon, que está fora de jogo, e quando ele voltar, né, vai saber. E Houston Texans, que esperava estar pelo menos 1-1, está 0-2, e por incrível que pareça, quem está na liderança da AFC Sul é o Indianapolis Colts, hein? Quem diria, quem diria, quem diria? E enquanto o Houston Texans está lá para baixo, junto com o Tennessee Titans. Esperava-se o contrário, né? Continuando aí,
Destaque no jogo aéreo para Mike Evans, que teve apenas 50 jardas, mas vamos lá, ó, Buck Irving, 50 jardas recebidas, juntando aí com as suas 71 jardas, ele tem 121 jardas totais, o que é algo excelente para a franquia. Sterling Shepard ele teve 34 jardas, Emeka Egbuka apenas 29 jardas, mas marcou touchdown, e o outro touchdown foi anotado por Ryan Miller, que teve apenas uma recepção em um único alvo e recebeu para touchdown de 20 jardas. Quem diria aí, ó, nós temos aí um equilíbrio maior dentro da franquia na divisão dos snaps e de alvos para os seus recebedores. Do outro lado, nós temos Nico Collins como destaque total, só que com apenas 52 jardas e o único touchdown marcado aéreo do time também. 52 jardas em 3 recepções, sendo a mais longa de 29 jardas. Woody Marks, o running back, ele teve uma recepção de 37 jardas, a única que ele teve como alvo, a única no jogo. Nick Chubb, 2 recepções, 29 jardas. O Xavier Hudson, 2 recepções, 29 jardas. O Dalton Schultz, 3 recepções, 29 jardas. E aí, Jaden Higgs, 1 recepção, 28 jardas. E daí para baixo, só 3 jardas do Justin Watson e 0 por parte do Harrison Bryant, que foi alvo uma vez e não recepcionou a bola. Então nós tivemos um jogo muito mais equilibrado a parte dos Buccaneers e isso acabou dando a vantagem ao final do jogo para eles. As defesas, como falei ali a respeito do sacks, foram muito bem, obrigado. Tá certo que em número de tackles totais, o time do Texans teve muito mais, 68 tackles totais contra 46 do Buccaneers. Pois é, que a defesa foi ruim? Não, ela não precisou trabalhar tanto porque a linha ofensiva acabou sendo muito mais eficiente do que a linha ofensiva do time do Texans. Então, os linebackers, cornerbacks e safeties tiveram que trabalhar muito mais, o que vai provocar muito mais tackles, sejam eles totais ou até mesmo tackles solos. 4 sacks por parte da defesa do Texans, 6 tackles for loss, 3 passes desviados, 6 QB hits. Do outro lado, 3 sacks por parte da defesa dos Bucks, 5 tackles for loss, 2 passes desviados e 6 QB hits. Então, tirando o número de tackles, o resto dos números são aí bem equilibrados nesse jogo, o que mostra aí que foi um jogo bom de se assistir, apesar do número baixo de pontos, mas que mostra uma certa fragilidade do ataque do Houston Texans, já que C.J. Stroud não tem jogado como jogou na primeira temporada. A OL, apesar de não ser muito boa, em certos momentos conseguiu proteger muito bem o quarterback, porém, todavia, ainda não é suficiente. Do outro lado, Baker Mayfield e companhia limitada começaram a milhão, mesmo não sendo o melhor jogo do time ainda. Ele parece que estão engrenando ainda, mas já começaram 2-0, começaram melhor já que nas últimas temporadas. Então, Buccaneers mandando muito bem, obrigado. E para finalizar o dia de hoje, né, vamos aí de Los Angeles Chargers 20 e Las Vegas Raiders 9. Vamos lá, precisou de muita, mas muita coragem para encerrar esse jogo e olha que eu acho que eu cochilei no final do jogo ali, mas não perdi muita coisa porque terminou da forma que estava, 20-9. O jogo foi um tanto ruinzinho, vamos lá. Eu não vi nada no Instagram ou no Twitter do LeBron James criticando o gramado do Las Vegas Raiders, né, do Allegiant Stadium. Por quê? Não sei se vocês notaram, mas o que subia de areia a cada passe, a cada escorregada que o pé dava para trás nas quedas, o que subia de areia daquele gramado estava parecendo um campo de futebol de várzea. Tá certo, Isaac, mas teve a luta de boxe, mas o gramado foi tirado. Será que deu alguma tempestade de areia? Aí deviam ter coberto então o gramado de alguma forma lá fora do estádio, porém, todavia, não sei como funciona o esquema desse estádio, mas o que tinha de areia naquele gramado era fora de série, algo que eu ainda não tinha visto desse tanto na NFL. E olha que nós já vimos aí campos que dividiam o seu tempo entre futebol americano e beisebol, e nem mesmo esses campos tinham tanta areia quanto esse jogo aqui, esse campo atual do Las Vegas Raiders. Mas, tirando isso, vamos ao que interessa, que é o jogo. Foi um jogo travado, um jogo mais parado, algumas contusões, como já foram comentadas no vídeo anterior, que envolvem também o Los Angeles Chargers, como Khalil Mack, que aí sofreu contusão aí no seu braço e vai perder algumas preciosas semanas dentro da temporada.
Do outro lado, nós tivemos um Geno Smith muito aquém daquilo que você viu no jogo anterior contra os Patriots. Aí a gente vê, pegou uma defesa um pouco mais bem trabalhada, aí ele tremeu mais. Ele foi bem abaixo do que ele é na média. Ele foi bem ruinzinho. Por exemplo, Geno Smith teve 24 passes completados de 43 tentados. Pouca coisa acima de 50%. 180 jardas apenas. Se contar as 30 jardas que ele perdeu com os 3 sacks que tomou, 150 jardas. 4.2 jardas de média. Nenhum touchdown lançado e 3 interceptações. Jogo corrido fraquíssimo dos dois lados, mas esperava-se mais, ainda se espera mais de Ashton Jeanty por ter sido draftado tão cedo no draft. 11 carregadas, 43 jardas, médias de 3.9 jardas. Tá certo que a linha ofensiva não colabora com o Jeanty, mas precisa ser melhor utilizado, porque teve momentos em que era muito, mas muito certo que era mais fácil eles correrem com a bola e aí tentar corridas laterais, né, para evitar o miolo que estava muito travado por parte do Los Angeles Chargers, e as chamadas não colaboraram para isso. Tentaram passe, vieram interceptações, passes incompletos, então não foi bom o jogo do time de Pete Carroll, e aí nós não tivemos nem touchdown anotado por parte do Las Vegas Raiders, foram apenas 3 field goals e só. Do outro lado, nós tivemos o Justin Herbert, não com o melhor jogo da carreira dele, mas um jogo equilibradíssimo, 19 passes de 27 tentados, 242 jardas, perdeu apenas 6 jardas em apenas 2 sacks, teve 2 touchdowns lançados e nenhuma interceptação. Olha a diferença, Geno Smith 4.2 jardas de média e Justin Herbert 9 jardas de média. Mas aí não dá nem 10 jardas, ok, mas a média de jardas importa, porque quanto maior a média, maior a chance de você converter os first downs. Então, Justin Herbert ainda foi o maior corredor da franquia. Teve 31 jardas corridas em 9 tentativas, média de 3.4. Enquanto nós tivemos Najee Harris com 28 jardas, o Marlon Hampton, que eu esperava bem mais dele e está devendo ainda 24 jardas, e o Quentin Johnston aí que tentou uma corrida num jet sweep aí que não deu certo e ficou com menos 2 jardas corridas. Mas aí a gente não leva tanto em consideração o Quentin Johnston porque ele é recebedor e não é running back. O contrário, Quentin Johnston foi um dos alvos preferidos do Justin Herbert. Foram 7 alvos e apenas 3 recepções. Pô, Isaac, o cara continua dropando bola? O pior que não. Boa parte desses 4 passes que ele não conseguiu pegar foram overthrows ou underthrows, né? Foram muito baixos os passes e ele não deu conta. Então não dá para colocar a culpa do Quentin Johnston nos passes que ele não pegou, porque foram muitos, ok, 4 de 7, mas no que ele conseguiu recepcionar, 71 jardas em 3 recepções, média de 23.7 jardas por recepção, um touchdown. O outro touchdown ficou a cargo do Keenan Allen, que também teve 7 alvos, recebeu 5 bolas e 61 jardas totais além do touchdown. Aí tem Led McConkey, 48 jardas, Trey Harris, 34 jardas, Najee Harris, 20 jardas, tá certo, recebeu 2 passes em 2 alvos, média de 10 jardas, ok, foi suficiente. Então nós temos aí um equilíbrio muito maior por parte do time do Los Angeles Chargers, enquanto do outro lado o Jacob Myers teve 6 passes recebidos de 12 alvos, 68 jardas, e Brock Bowers baleado, né, na sua perna esquerda, que jogou, mas estava mais lento, não estava com tanta impulsão, 5 recepções em 8 alvos, 38 jardas. O resto, tudo abaixo de 20 jardas. Foi muito, mas muito ruim o jogo do ataque e da defesa. A defesa nem tanto, porque tomou só 20 pontos, né? Então a defesa ainda trabalhou bem, de certa forma. Mas o ataque deveu muito por parte de Las Vegas. Esperava-se muito mais tendo o jogo em casa e sendo um jogo de rivalidade divisional. E então isso a gente faz com que a nossa expectativa fosse alta para o jogo e acabou sendo bem abaixo da média, muito por conta do Las Vegas Raiders. Se fosse um ataque um pouco mais efetivo, talvez tivéssemos mais chances de ter um jogo muito mais forte. E que isso sirva de lição para a NFL, para não ficar colocando um jogo tão tarde, ainda mais um jogo que pode ter a qualidade que teve esse jogo dos Chargers contra os Raiders. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa análise do Monday Night Football, desses 2 jogos. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e todo o resto mais. Não esqueça de deixar o seu compartilhamento aqui e também deixar seu comentário para que eu fique sabendo o que você pensa sobre esses 2 jogos, que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado.
Vamos embora para uma touchdown. Até a próxima. Valeu!